Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no Celular. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Diga não à corrupção. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: a corrupção é como um câncer para a sociedade. Em segundo lugar, vamos falar sobre as Escrituras condenam a corrupção. E em terceiro lugar, vamos falar sobre seja um cidadão ficha limpa. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A corrupção é como um câncer para a sociedade. Definição de corrupção. Corrupção é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. A corrupção e a sua causa do ponto de vista bíblico. Ao desobedecerem à expressa ordem do Senhor, para que não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva pecaram e, por consequência, tanto o corpo como a alma e o espírito de ambos decaíram em corrupção física, morte, ou seja, volta ao pó da terra, e espiritual, isto é, expulsos do Éden, perderam a comunhão com Deus. O apóstolo Paulo claramente proclama que, desde então, o homem vive num corpo corruptível, ou seja, sujeito à corrupção de qualquer ordem, seja material ou espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53, o apóstolo Paulo afirma isso. Diz assim a palavra: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção é herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mas o que move reiteradamente a corrupção que há no mundo, tanto no sentido material como no sentido espiritual? A resposta é dada pelo apóstolo João, dizendo que a corrupção no coração do homem é alimentada pelas concupiscências, ou seja, desejos ilícitos, mais especificamente pela cobiça. Na primeira carta do apóstolo João, em seu capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Portanto, a cobiça, concupiscência, desejos ilícitos, essa é a raiz da corrupção na alma do homem. E, portanto, nós vamos agora definir o que seja cobiça.
definimos cobiça como desejo ilícito e desordenado de adquirir coisas, posição social, fama, proeminência secular ou religiosa, bem como a tentativa de apossar-se do que pertence ao próximo. O mandamento do Senhor Yahvé sobre a cobiça, sentimento abominável para o Senhor, Deus exara nas Escrituras Sagradas como pecado. E no 10º e último mandamento, ele reafirma a cobiça como pecado. É o que nós podemos ler no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 17, que diz o seguinte: Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E isto é reafirmado na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Portanto, aí está a cobiça como um elemento crucial para que haja o desejo de corromper, ou seja, o desejo de realizar a corrupção, e isso está no coração do homem. Portanto, Deus, no seu 10º mandamento, proibiu a cobiça: não cobiçarás. Mas como se dá o processo do desenvolvimento da cobiça no ser humano? Em primeiro lugar, do coração do homem é que nasce a cobiça. É na alma do homem que há o processo de concepção e consumação do pecado. Portanto, também é na alma, conhecida como coração, que devemos combater e expurgar, isto é, eliminar a consecução do pecado. As janelas em nosso corpo para a entrada das tentações e, consequentemente, consumação dos pecados na alma são os nossos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. A cobiça, ela é destruidora da comunhão entre as pessoas. Ela é maligna, diabólica, coisa do cão. Não tem qualquer parte com Deus e é própria do mundo. Portanto, a cobiça nasce no coração do homem. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, versículos de número 14 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba,
a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Mas qual é o antídoto para a cobiça no coração do homem? Como qualquer pecado, a cobiça deve ser tratada com a palavra de Deus, entranhada na alma, conhecendo e praticando os preceitos morais, éticos e espirituais do Senhor, exarados na Bíblia Sagrada. Quando Deus criou o homem, ele pôs a eternidade, pôs o infinito no coração deste homem. Logo, como todas as coisas são finitas, nada, bens materiais ou os deleites da vida, preenche o coração do homem. Somente Deus, que é eterno e infinito, pode preencher plenamente o coração do homem. Por outro lado, é presente de Deus o homem viver regaladamente e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. O homem não pode amar o dinheiro, amar as riquezas, amar os deleites da vida, cobiçá-los. Isto é abominável para Yahvé. Portanto, o antídoto para a cobiça é a palavra de Deus. Ou seja, é ter Deus no seu coração. Porque o seu coração só pode ser preenchido por Deus, que é infinito. E nenhuma outra coisa irá preencher. Portanto, Jesus, ou seja, o presidir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é que fará com que nós dominemos os pecados, não só da cobiça, mas as tentações para pecar. A Bíblia Sagrada, ela traz muitos casos de cobiça que trouxeram grandes prejuízos às famílias e às próprias pessoas. Entranhado nessa cobiça, a questão da corrupção. Então, em primeiro lugar, o primeiro exemplo é a cobiça do rei Davi, que nós vamos aqui apenas relatar. Não vamos fazer leitura bíblica, pois o tempo é escasso, mas vamos apenas relatar as histórias e então vamos chegar à conclusão de que em todos os casos houve prejuízo moral, ético, social e espiritual para estas pessoas que cobiçaram e que também se corromperam que corromperam e foram corrompidos. Então vamos ver o primeiro caso, a cobiça do rei Davi. Em primeiro lugar, ele desejou Batseba, mulher de Urias. Davi, sem qualquer atividade no palácio real, viu uma bela e formosa mulher chamada Batseba, e segundo a sua cobiça, a possuiu. Ela engravidou, sem Davi se importar que ela era mulher de Urias, seu servo. Davi trama a morte de Urias, e através de uma carta a Joabe, seu comandante do exército israelita, ordena que Urias seja posto na frente de batalha, que seja deixado sem apoio logístico, para que seja morto pelo exército inimigo. E então Urias morre, e assim Davi casa-se com Batseba. Mas veio então o julgamento divino sobre Davi. O profeta Natã, por ordem do Senhor, desmascara Davi pelos seus pecados cometidos, quais sejam adultério, mentira, homicídio, traição, corrupção e etc. E como sentença divina, o filho de Davi, com Batseba, morre. E uma série de problemas graves na família de Davi começa a acontecer, tais como o incesto de Aminon com Tamar, ambos filhos de Davi, o assassinato de Aminon por Absalão, ambos filhos de Davi, a revolta de Absalão reivindicando o trono de Davi, a morte de Absalão por Joabe, porém Deus não matou Davi e nem
tomou o seu trono. Um outro exemplo de cobiça foi a cobiça de Acã. Acã cobiçou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e 50 ciclos em barra de ouro. Israel fora derrotado na batalha em Ai, porque Acã desmedidamente pegou os despojos dos povos conquistados para si e escondeu em sua tenda, coisa que Deus proibira. E então, por causa dessa cobiça, por causa deste ato de corrupção, o julgamento divino veio sobre Acã. Acã, com toda a sua família e seus pertences, foram apedrejados, queimados e postos sobre um montão de pedras. Esta história está relatada, registrada no livro de Josué, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 26. Outro caso de cobiça registrado na Bíblia é a cobiça de Ofni e Finéias, filhos de Eli, o sacerdote. Estes cobiçaram as ofertas alçadas ao Senhor pelos israelitas. Ofni e Finéias se apropriavam de forma indevida das ofertas alçadas ao Senhor pelos israelitas. Portanto, desprezavam a oferta do Senhor e se utilizavam delas para seu particular proveito. Veio o julgamento divino sobre os filhos de Eli. O Senhor elimina a descendência de Eli e diz que Ofni e Finéias iriam morrer no mesmo dia, fato que ocorreu e foi registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 12 a 18. Esta história da cobiça de Ofni e Finéias está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 36. Outros casos de cobiça. Podemos contemplar muitos outros casos de cobiça registrados nas Escrituras Sagradas, tais como a cobiça de Satanás e também de Adão e Eva em querer ser igual a Deus. A cobiça de Saul pelo trono, a cobiça de Ananias e Safira pelo dinheiro, a cobiça de Judas Iscariotes também pelo dinheiro e tantos outros casos que fogem do escopo desta lição mencionados. Em todos os casos relatados, de forma direta ou indireta, estavam latentes a consecução do pecado material da corrupção ou, incisivamente, a corrupção espiritual enraizada no coração do homem. Portanto, nós podemos então aqui, através desses principais casos de cobiça, perceber que latentemente havia uma corrupção, tanto material como espiritual, enraizada no coração do homem. E isto, vamos dizer assim, tendo como elemento motor a cobiça. Passemos agora ao item 2 da lição, que fala sobre as Escrituras condenam a corrupção. A palavra de Deus declara que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado realizado, ele dá margem para que outros pecados sejam deflagrados assintosamente, visando sempre um benefício próprio através de malefícios. No Salmo de número 42, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 42, versículo de número 7. Um abismo chama outro abismo. Neste contexto, vamos analisar pormenorizadamente a história relatada na Santa Bíblia sobre a vinha de Nabote e identificar as iniquidades do rei Acabe, os pecados e malignidades da rainha Jezabel e as virtudes de
Nabote. A cobiça de Acabe. Nós vamos fazer uma leitura direta deste episódio e depois vamos estratificar para explicar os acontecimentos relatados neste capítulo do primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Nós vamos ler até o versículo de número 29. E depois vamos estratificar os acontecimentos neste episódio. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outro melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso? Que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz dar-te outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai o jejum, e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha, que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. A cobiça de Acabe. O rei Acabe cobiçou na sua alma a vinha de Nabote, o jezreelita, que ficava ao lado de seu palácio, onde pretendia o maligno rei transformar a vinha em uma horta. E para persuadir a Nabote, ofereceu a ele as opções de dar uma vinha melhor ou comprar dinheiro vivo, por um preço justo. Porém Nabote recusou vender a sua vinha para Acabe, e isto provocou em Acabe uma grande ira, desgosto, indignação, contrariedade, a ponto de ficar
recluso em seu quarto, deitado numa cama e até mesmo perder o seu apetite. Mas neste contexto, vamos ver agora quais foram as virtudes de Nabote em recusar a venda do vinhedo. Nabote, primeiro, a integridade moral. Nabote se absteve de obter de Acabe prestígio, pois se satisfizesse a cobiça do rei, poderia obter futuros favores pessoais do governante. Nabote também se absteve de obter vantagens no aumento de seu patrimônio com um vinhedo melhor, ou mesmo vantagens pecuniárias, pois poderia obter na negociação maior valor em dinheiro pela propriedade. Nabote demonstrou fidelidade ao Senhor e à sua família, porque ao recusar a venda do vinhedo, isto se deveu à alegação de que aquelas terras faziam parte da herança de sua família, e pela fidelidade ao Senhor, bem como à sua família, Nabote se manteve obediente à lei mosaica, que protegia as heranças e evitava a cobiça das terras alheias. Agora, passando para os pecados e malignidades de Jezabel. Em primeiro lugar, ela teve cobiça, poder e dominação como pecado, ou como pecados. Jezabel reagiu ao ver seu marido em casa de mau humor, pronto a desistir da vinha, e assim ela conspirou para conseguir o que ela queria. A reação da maligna rainha foi: governas tu com efeito sobre Israel? Novamente vemos uma evidência de que para Jezabel, ao fazer esta questão ao rei, era de poder e dominação, e que ela estava casada com alguém que não a impediria de buscá-lo. Veio também como pecado da rainha a corrupção, o falso testemunho e o assassinato. Jezabel parecia ser conhecedora das leis israelitas, consequentemente ela podia usá-las em seu favor. Escreveu uma carta em nome do rei aos anciãos e aos nobres, convocando um jejum, o que significava que havia sido cometido algum pecado terrível que precisava ser corrigido. Ela fez com que Nabote fosse acusado de um crime que ela sabia o levaria à morte. Então, finalmente, ela providenciou, em conluio com os anciãos e os nobres, numa organização criminosa de corrupção, para que fossem chamados pelo menos 2 falsas testemunhas, também corruptos, para acusar Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei, como a lei exigia. Outro pecado foi a apropriação indébita, outro pecado da rainha Jezabel. Essa maléfica rainha sabia exatamente o que estava fazendo. Embora não seguisse a religião do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Yahvé, ela obviamente sabia como explorá-la para seu proveito, e assim promoveu categoricamente a apropriação indevida das terras e do vinhedo de Nabote. Passando agora para as iniquidades de Acabe. A primeira, nós falamos que foi a cobiça, a segunda, a omissão. O rei Acabe desejou ilicitamente, isto é, cobiçosamente a vinha de Nabote, e foi diretamente cúmplice das artimanhas malignas de sua mulher, Jezabel, se omitindo em reprovar essas ações contrárias à ética e à moral. O pecado da omissão do rei Acabe se caracterizou por ter a posse da vinha à custa da exploração alheia, deixando de fazer o que era certo, justo e reto para aquela circunstância ou ocasião, principalmente deixando de fazer o bem. Tiago, o irmão de sangue de Jesus, em sua epístola, adverte aos ricos da igreja de Jerusalém que se suas riquezas foram adquiridas por causa da injustiça, da iniquidade, do engano, do sofrimento alheio, das
das defraudações de seus empregados ou às custas de roubos, matando os justos, Deus condena tal comportamento. E isso nós podemos ler na carta de Tiago, no seu capítulo de número 5, versículo 1 ao 6, que diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Mas qual foram as consequências dos pecados de Acabe e Jezabel? Em primeiro lugar, houve então um julgamento divino, a morte de Acabe e a morte de Jezabel. Yahvé levanta Elias para apregoar ao rei uma sentença avassaladora, dizendo que os cães lamberiam sangue de Acabe no mesmo lugar que os cães lamberam sangue de Nabote, e ainda que aniquilaria de vez e perpetuamente toda e qualquer descendência e posteridade de Acabe. Também para Jezabel, o profeta do fogo disse, segundo a palavra do Senhor, que ela seria devorada pelos cães no perímetro dos muros de Jezreel, fato que se cumpriu no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 30 a 37. Portanto, morreram Acabe e Jezabel como um resultado de um julgamento divino do que eles fizeram de maldade durante as suas respectivas vidas aqui na terra. Houve também, como consequência do pecado de Acabe e Jezabel, um certo arrependimento de Acabe. O pecado, porém, tem um alto custo. Embora o rei Acabe tivesse arrependido de seus feitos, rasgando as suas vestes, cobrindo-se de pano de saco, andando cabisbaixo e jejuando, as consequências sentenciais dadas pelo Senhor eram inevitáveis, segundo a palavra de Yahvé. Elias fala novamente a Acabe, dizendo que traria a maldição sobre a sua casa, não nos dias de Acabe, mas nos dias de seu filho. Entretanto, a sentença de morte de Acabe se cumpriu no primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 29 ao 40. Desculpe. Passemos agora ao item 3 da lição. Seja um cidadão ficha limpa. Independente de leis sancionadas no ordenamento jurídico, tais como a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135/2010, que impede a candidatura de pessoas a cargo eletivo envolvidos em corrupção, ou mesmo as 10 medidas contra a corrupção de iniciativa do Ministério Público Federal que estão sendo discutidas na Comissão Especial de Combate à Corrupção na Câmara Federal. Estas são leis que estabelecem severas sentenças e punições aos infratores, sendo então leis punitivas, apesar de suas nuances preventivas contra a corrupção. São iniciativas louváveis como fator regulador da corrupção desenfreada e livre de punição. O Evangelho de Cristo é o remédio para a transformação e restauração do caráter do homem, pois ao recebermos Cristo, somos novas criaturas e sabemos nos comportar segundo a vontade de Deus, onde não cabe qualquer tipo de corrupção, seja material ou espiritual.
Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Concluindo a aula de hoje, o pecado não compensa. Existe uma lei espiritual que diz que tudo que plantamos é o que colhemos. Se plantamos pecado, obteremos morte. Se plantamos amor a Deus e ao próximo, obteremos vida e vida com abundância. Deus é um justo juiz. Portanto, não deixe que o seu coração se abra à cobiça e, por conseguinte, este elemento motor venha a trazer ao seu ser a corrupção. Se afaste, rejeite de toda e qualquer corrupção material ou espiritual. Bênçãos de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.